Conflito da Caxemira. Grupo Alex, Davi, Gabriel Pupo e Luana. Aqui temos uma foto de onde fica localizada a Caxemira, no mapa. O conflito na Caxemira. O conflito na Caxemira consiste na disputa entre Índia e Paquistão por este território desde 1947 e duram até os dias de hoje. Na década de 60, o Paquistão cedeu algumas partes da região à China, aumentando a tensão entre os países. Além disso, o problema é agravado porque as duas nações possuem armas nucleares. O motivo desse conflito envolveu questões étnicas e culturais, e também pela disputa territorial pela região de Caxemira. Significado de Caxemira. Embora existam muitas teorias quanto ao significado do vocábulo, é provável que Caxemira signifique terra dessecada pela água. O termo faz referência à crença que ali existia um grande lago que desapareceu. Em 1935, os governantes britânicos obrigaram o rei de Jammu e Caxemira a arrendar partes de seu reino para reforçar as fronteiras do norte da Índia britânica. Em 1947, o domínio britânico na Índia terminou com a criação de duas nações, a Índia e o Paquistão. O conflito na Caxemira consiste na disputa entre Índia e Paquistão por esse território. Na década de 60, o Paquistão cedeu algumas partes da região para a China, aumentando a tensão entre os países. Além disso, o problema é agravado porque duas nações possuem armas nucleares. Agora nós vamos ver as causas que acabaram resultando no conflito de Caxemira. E guardem bem essa imagem que está aparecendo aqui na tela, pois ela servirá de extrema importância para o nosso estudo. Como dito antes, os dois países vizinhos, a Índia e o Paquistão, vinham de uma rivalidade que foi formada há anos atrás. Mas um outro fator que foi muito importante para ter resultado no conflito de Caxemira foram os conflitos étnicos que ocorreram entre os hindus, a religião predominante na Índia, e os muçulmanos, adeptos do islamismo, a religião predominante no Paquistão. Outra causa para o conflito de Caxemira foi a disputa territorial pela região, já que quando Caxemira foi formada, ela fazia parte da Índia e os indianos consideravam Caxemira como parte do território indiano, ou seja, Caxemira fazia parte da Índia. E isso acabou gerando muita revolta entre os muçulmanos, já que a maior parte da população da região de Caxemira era de religião islâmica, ou seja, eram muçulmanos. Foi aí que se gerou a grande revolta. E também um outro fato, como o Gabriel Pupo citou antes, os dois países, tanto a Índia quanto o Paquistão, possuíam armas nucleares. E a partir daí se iniciou o conflito de Caxemira. A região de Caxemira também foi muito disputada entre os hindus e os muçulmanos, ou melhor, a Índia e o Paquistão, por conta dos recursos que possuía e dos benefícios que trazia, já que em Caxemira está localizada a nascente do rio Ganges, que é o principal rio da Índia, e do rio Indo, que é o principal rio do Paquistão. Nós temos aqui uma charge a respeito do conflito de Caxemira. Como vocês podem ver, do lado esquerdo tem o lado do Paquistão, que vocês podem ver que é formado por grandes tanques de guerra e armas. E do outro lado, do lado direito, nós temos a Índia, também representado com grandes tanques e armas. Tudo isso fazendo referência ao fato dos dois países possuírem armas nucleares. E essa linha que passa no meio entre eles representa a fronteira entre a Índia e o Paquistão, que também faz uma referência ao conflito de Caxemira, já que, como dito antes, os dois países são vizinhos. Agora nós vamos ver as consequências que o conflito de Caxemira acabou causando para a região e também para os dois países, a Índia e o Paquistão. Infelizmente, o conflito de Caxemira dura até os dias de hoje e causou grandes problemas para a região. Esses são alguns dos problemas que o conflito de Caxemira acabou causando para a região. A violência que é feita por parte do exército indiano que acabou se intervindo no conflito e acabou causando grandes atos de violência como torturas, assassinatos e estupros aos protestantes e para a população da região. Outra causa que acabou resultando Outra consequência que acabou afetando a região foi a queda da economia de Caxemira, que acabou causando que acabou futuro Outro problema que foi causado para a região de Caxemira foi a queda da economia da região, que acabou causando um grande número de desemprego.
Lembra que eu tinha falado antes que tanto a Índia quanto o Paquistão possuíam armas nucleares? Então, as armas nucleares acabou também causando grandes problemas para o meio ambiente de Caxemira, já que acabou poluindo o espaço por conta dos testes de armas nucleares que foram realizados. O conflito de Caxemira também acabou causando a formação de grupos separatistas da região. E na região de Caxemira nós temos dois grupos que se destacam. Nós temos o grupo dos separatistas que defendem a independência da região de Caxemira, ou seja, ela não pertence nem ao Paquistão nem à Índia, é uma região independente. E outros que defendem que a região de Caxemira deve ser anexada ao Paquistão. E esse outro grupo que defende a anexação da região ao Paquistão é o que e essa proposta é que gera mais estabilidade entre os dois países. Lembram do que eu falei que o exército indiano acabou se intervindo no conflito de Caxemira? Bom, a intervenção do exército indiano também acabou influenciando as eleições e o modo de vida da região de Caxemira, já que o exército indiano, os soldados do exército indiano tentam influenciar a população de Caxemira em suas decisões políticas. Outro problema que o conflito de Caxemira acabou causando foi o tráfico de armas e drogas na região paquistanesa, que saem do Paquistão e vão até a Índia. Aqui nós temos algumas imagens da região de Caxemira nos dias atuais. A primeira imagem superior à esquerda, podemos ver um soldado do exército indiano atacando e atirando coisas em protestantes, provavelmente paquistaneses. Do lado direito superior, nós temos um grupo de muçulmanos com uma placa erguida, que está escrita em inglês "We Dream of an Independent Kashmir", traduzindo para o português, "Nós sonhamos com uma Caxemira independente", fazendo referência ao grupo separatista que defende a independência da região de Caxemira. Na imagem inferior do lado esquerdo, nós podemos ver um grupo de soldados do exército indiano protegendo uma rua enquanto vemos mulheres, muito provavelmente islâmicas muçulmanas, atravessando a rua. Notem que a rua está cercada por um arame farpado. O exército secou a rua de arame farpado, fazendo referência ao conflito também que o exército interviu. E do lado esquerdo nós vemos o exército indiano mais uma vez, como sempre, tentando conter uma manifestação que ocorre em uma certa parte de Caxemira. Atualmente, o conflito persiste até os dias de hoje e conta com milhares de mortos. Os indianos ainda lutam contra os paquistaneses e contra os muçulmanos e islâmicos na região, além de continuar a disputa pelo território. Aqui temos algumas fotos de Caxemira e o conflito até hoje. Esse foi o nosso trabalho sobre o conflito da Caxemira. Obrigado.